Olá, pessoal, tudo bem? Sou Fabrício Passos e vamos gravar o nosso primeiro podcast com um convidado mais que especial, amigo, querido, um super profissional que eu gosto demais, e vamos juntos aqui falar sobre liderança. E aí, Jonatas, muito obrigado por aceitar o convite. Esse é o Jonatas Leite, um querido diretor executivo, tem uma grande experiência como liderança também, é formado em administração, fez MBA também em administração, passou pelo Grupo Fiat, pela Roma, hoje está no VMI Segurança, VMI Security, né? Como diretor executivo. Seja muito bem-vindo, viu? Fabrício, eu que agradeço, né, a presença aqui, o seu convite também. Te agradecer pela produção maravilhosa. Você é um profissional que nem dispensa comentários, né? Eu tive a honra de trabalhar com você. Então, assim, é uma honra enorme estar aqui, né? E agradecer também essa equipe maravilhosa que esteve aqui na produção desse momento aqui, o Ed, a Tati, o Sérgio, que está aqui à frente também. Honra enorme. Queria também dar boas-vindas também para o seu público, né, que tá aí, tá vendo, vai assistir também esse excelente programa que a gente vai falar de liderança, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Jonas. Vamos lá então, né? Vamos. Eu queria que você começasse a contar pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, como que começou, como foi a sua entrada como líder, seus desafios ali. Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Os meus pais, eu sou da Zona da Mata, né? Eu nasci em Juiz de Fora e desde muito cedo meu pai falou comigo sobre a importância do trabalho, o exemplo ali que você deveria dar sendo um bom profissional, para ser também uma boa pessoa. Então eu fiquei muito tempo com isso na cabeça, né? Aos 8 anos meu pai já falou comigo, eu já ajudava ele nessa parte da fábrica, né? A gente ajudava a vender travesseiro, ele tinha uma fábrica de colchão, tudo que está ligado ali a essa parte de colchão, eu já ajudava ele nesse processo aos 8 anos já. Ele falou comigo o seguinte: Jonatas, aos 13, aproveita que você está trabalhando comigo, que aos 13 você vai trabalhar de fato no jogo real, na vida real, né? Que até então ele me dava colher de chá, né? Eu podia trabalhar, eu estudava primeiro, depois que eu ia fazer as minhas coisas, né? Fazer as coisas que ele entendia lá que era importante para poder cuidar da casa. E aos 13, como office boy, eu entrei na rede Fiat de concessionárias, né? Eu entrei como office boy, fazendo serviços bancários e tal, e ali eu comecei do zero. Eu fui entendendo como que aquele negócio funciona, passei pela contabilidade, passei pelo financeiro, passei pela área de vendas, né? Eu fui trabalhando em várias concessionárias, né? Trabalhei tanto em concessionárias da rede Fiat quanto concessionárias da rede Ford. E acabei caindo, graças a Deus, no Grupo Roma. O Grupo Roma foi uma grande escola para mim, eu trabalhei um bom tempo lá. E lá também passei por diversas áreas, pela área de informática, e acabei finalizando na área de estratégia, né? E a área de estratégia eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes executivos, muitos deles ex-executivos da Fiat, de grandes multinacionais. Ali eu aprendi a arte das vendas, né? A arte da estratégia, e o que de fato fazia diferença, né? Para se ter sucesso, né? Obviamente eu aprendi a lidar, né, com pessoas, eu aprendi que a minha grande paixão era lidar com pessoas. E por volta ali um pouco mais de 2000, um pouquinho mais para frente de 2000, 2005, ali eu tive a minha primeira equipe, onde eu já liderava como gerente uma equipe de planejamento estratégico. Então a gente cuidava de toda a parte de planejamento estratégico, também na parte de processo, né? Então trabalhei um tempo, né, nessa área, participando de reuniões estratégicas. Essa equipe, né, eu percebi que a proximidade com as pessoas era algo que fazia diferença, né? E foi assim que eu percebi, né, esse dom, né, que eu recebi de Deus, né? De lidar com pessoas, da liderança e de como fazer diferença na vida das pessoas, que mais à frente eu ia perceber isso aí da forma melhor, né? Então, eu tive uma experiência grande na área de planejamento, né, de gestão, e logo depois eu recebi um convite, e eu não tinha isso no meu currículo forte, que era a parte estratégica de finanças. Eu tinha acabado de fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, em administração, gestão de empresas, e eu recebi um convite para poder ter uma experiência na controladoria da Faculdade de Ciências Médicas, né, e do Hospital São José, na época.
E eu acabei ingressando nessa experiência porque eu não tinha essa experiência financeira ainda. E lá nós fizemos um trabalho também em equipe, lá também tinha uma equipe super especial, da mesma forma que a Roma, e nós conseguimos fazer também um trabalho fabuloso lá. Quando nós entramos, a situação financeira não era melhor, e saímos com a situação financeira super favorável, e o professor Domingos, que era o presidente da época, junto com o Flávio Amaral, conduziram esse processo todo de liderança dessas equipes. Eu estava na área de finanças, né? Junto com várias equipes, a gente conseguiu fazer essa transição. E hoje, as ciências médicas é uma potência, sempre foi, né? Hoje é uma potência ainda maior, né? E quando eu estava nas ciências médicas, eu já tinha atuado como gerente de projetos, né? Nessa parte de planejamento estratégico, no Grupo Roma, e um amigo tinha ido trabalhar na VMI, no Grupo VMI, né? O Grupo VMI é um grupo que cuida tanto da parte de segurança e defesa, da parte de raio-x, quanto da parte de medicina. Hoje é o maior portfólio de raio-x do mundo. É uma multinacional, que já está em 90 países. Na época, ainda não estava estruturado isso ainda, a gente estava só na área de segurança ainda, estruturando o projeto para atuar no Brasil, né? Uma rede de representantes que estava adormecida, trouxemos essa rede de representantes, ativamos estrategicamente essa rede de representantes e começamos a fazer o trabalho. Logo depois nós fizemos a abertura da América Latina, na sequência fizemos a abertura dos Estados Unidos, logo depois da Europa, logo depois do Oriente Médio, logo depois da África, né? Conforme eu falei, hoje é uma multinacional, né? Eu tenho abaixo a coordenação direta, a liderança direta sobre 7 diretores, né? Cada diretor regional de uma região. E hoje o grupo vem crescendo absurdamente, cresce 30% por ano. A gente só foi pausado pela pandemia, né? Eu acho que impactou todo mundo. Sim. Mas está presente em 90 países, tem uma atuação internacional. A gente o dia inteiro praticamente lida com o mercado internacional, né? Qual foi a grande mensagem, né? O grande aprendizado disso tudo, né? As pessoas são a chave para o sucesso de qualquer coisa, né? Muitas das vezes a gente lê em alguns livros que tem aquela relação do resultado financeiro, né? Que muitas das vezes está à frente, né? Quando você pega a administração, o objetivo de uma empresa é maximizar o resultado ali dos acionistas, né? Sim. Mas você só faz isso com pessoas, né? E a grande percepção é como lidar com isso, né? Como lidar com as pessoas, né? Quando você está próximo das pessoas, você consegue de fato perceber que elas são como nós, né? Elas têm sentimentos, têm família, têm pai, têm mãe, muitas vezes perdeu o pai e a mãe, tem um marido, uma esposa, tem filhos, e tem sentimentos, tem medos, precisa de feedback. Então, esse foi o grande aprendizado, né? Mas eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso daí, né? É isso aí, muito bom, muito obrigado. Parabéns pela carreira aí também, é muito interessante. E a gente passou juntos aí, né? Pela VMI, e é perceptível o quanto é importante a gente estar conectado com pessoas, né? Eu me recordo uma vez que a gente estava conversando sobre essa questão e falando de resultados, né? E a gente, não, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho, porque primeiro a gente precisa enxergar as pessoas, enxergar a cultura, inserir as pessoas nesse processo, né? E vejo que é um cenário desafiador, porque quando você tem o foco no número ali, na entrega e na estratégia, em alguns momentos a gente esquece que esse é o primeiro passo, né? Pela pressão, pela correria do dia a dia e tudo isso. Mas é algo que você faz muito bem, né? Quando assim que você percebeu, né? Você falou que entendeu esse ponto de pessoas, né? Quando que foi para você assim que virou essa chave, que você falou, não, peraí, isso aqui tem que vir junto, tem que caminhar junto, não dá para ficar só olhando um número sem ter as pessoas, porque isso é que traz o resultado, né? Tem vários momentos que são um processo de aprendizado, você vai percebendo isso, né? Conforme eu te falei, eu sempre entendi que as pessoas são o pilar principal, né? Muitas vezes quando você olha a empresa, quantas vezes isso aconteceu, né? A gente fechar, apagar as luzes da empresa e ir embora para casa, né? E quando você percebe no final do dia, a empresa está vazia e a empresa não gera resultado vazia, né? A empresa ela perde a vida, a luz apaga, as pessoas foram embora, né? E ali você vê que
De fato, ganha vida quando as pessoas chegam no outro dia para poder trabalhar, tomam seu café, e ali o processo acontece, né? Mas como que esse negócio aconteceu, né? Eu sempre, obviamente, fui evoluindo, né? E eu vou te dar até um feedback. Eu tive a honra de fazer um coaching com você, né? Durante o processo desse coaching, eu tive um aprendizado enorme. Então, eu queria aproveitar para te dar esse feedback sobre isso também, mas vou falar sobre isso no momento certo, né? Mas como que eu percebi isso aqui? Eu sempre percebi, quando eu trabalhava ainda na parte automotiva, que há uma questão da pressão. A pressão, ela sempre está presente, né? E principalmente você, como um líder, né? Essa pressão ela é inerente ao dia a dia, né? Mesmo porque a empresa, ela precisa daquele resultado para que as oportunidades sejam distribuídas para a sua equipe. Eu percebi isso lá atrás. Porque quando você percebe só... Você vê, você tem que dar resultado. Mas beleza, dar resultado, qual é o objetivo desse resultado? As pessoas, elas crescem também, né? Pelo menos nas experiências que eu tive, a partir do momento que a empresa crescia, ali também a estrutura crescia, as pessoas eram beneficiadas também por esse benefício que a empresa estava tendo também. Então era algo que as empresas ganhavam um tamanho e as pessoas também iam nesse processo ganhando novos cargos. Isso aconteceu comigo, inclusive, diversas vezes, né? E um negócio que eu percebi, né, antes de falar dessa questão, porque eu conectei, as empresas são muito bem definidas hoje, sua visão, sua missão, seus valores, é algo que está na moda. E na década, vamos lá, quando virou, né, para 2000, esse negócio ainda era um negócio que não era disseminado, hoje é, né? Mas tem um negócio, se a gente for pegar, por exemplo, um exemplo aqui, estou pensando aqui agora, você tem um restaurante, né? A missão desse restaurante, vamos assim dizer, é entregar uma experiência gastronômica de excelência, né? Então, o garçom, que é a equipe comercial, né, ele tem ele precisa identificar ali no menu ali, pegando o perfil daquele cliente ali que está sentado na mesa, né? Qual que é ali o melhor prato que ele conhece, ele comeu esse prato, qual que é o melhor prato para aquele perfil, para aquele momento do dia, para aquela família, por exemplo. Essa equipe comercial. Lá dentro da cozinha, o chefe ele precisa identificar como que eu faço com amor aquele prato, de modo que eu entregue a experiência gastronômica de alto nível, né? E se a gente for pegar o caixa, por exemplo, né? Onde que o caixa está inserido na missão? Onde que ele está inserido na gastronomia, na entrega da gastronômica de excelência? Ele muitas vezes ele não está conectado com isso. Ele não está conectado com a missão, né? E o clique deu quando eu percebi que tudo precisava ter um propósito, entendeu? Quando você pega, por exemplo, os líderes, né? Grandes líderes, né? A minha referência hoje de liderança é Jesus. Ele foi um grande líder, a gente vai falar sobre isso, né? Porque eu acho que faz parte da minha história. E você pega, por exemplo, Nelson Mandela, o Martin Luther King, por exemplo, Margaret Thatcher, por exemplo, foram grandes líderes que tinham propósitos muito bem definidos, né? Jesus tinha um propósito muito bem definido. Martin Luther King morreu por uma causa, né? Mandela, eu tive a honra de visitar a casa dele o ano passado, lá em Joanesburgo, né? Você vê a casa dele, é um negócio, como que sai um líder mundial, né? De uma simplicidade dessa, né? Então, quando você vê essas características, você percebe que eles tinham, além de suas missões, Mandela, por exemplo, ele queria essa união, né? Lá tinha uma divisão muito grande, né? Da comunidade dos negros com os brancos, um negócio surreal, né? Sim. E ele tinha um propósito muito grande a ponto de dar a sua vida. Luther King foi a mesma coisa, Jesus foi a mesma coisa, né? Então, qual que é o propósito? Quando eu percebi que esse negócio do propósito era algo que, de fato, era o que movia, era o que motivava, não era só a missão, né? Ali que me deu o clique. Então, a gente abriu uma janela ali nesse primeiro caso, né, do restaurante. Agora, vamos pensar o seguinte. Você tem um garçom, né, nesse restaurante que precisa levar uma experiência gastronômica de alto nível. Um chefe que precisa levar uma experiência gastronômica de alto nível. E um caixa que sai de casa todo dia e fala assim, qual que é a minha missão nesse negócio aqui? Onde que eu entro na experiência gastronômica desse negócio? Isso é missão, né? E se a gente falar de uma experiência maior, que seria um propósito, o meu propósito, por exemplo, é garantir que aquele cliente que está ali na mesa, vamos imaginar que seja uma família, né? Com 2 filhos, eles tenham uma experiência, um encantamento diferente, né?
o meu papel, o meu propósito de sair de casa hoje, que esse cliente se encante com o meu negócio. Aí sim, o garçom ele vai conseguir fazer o trabalho comercial de alto nível, identificando o perfil, com um sorriso no rosto, identificando qual que é o melhor prato. O chefe vai fazer aquele negócio com amor, o objetivo é encantar. E o caixa, no final, né, o que ele vai fazer? Ele precisa finalizar essa experiência. Não adianta nada você ter uma experiência fantástica na mesa, com o chefe, com o comercial, né? E lá no caixa você tem um problema, né? Você tem ali uma conta mal calculada, você tem uma experiência ruim da pessoa que não está satisfeita, né? Tem toda uma questão de perfil. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo nível, olha só, o propósito desse restaurante é encantar pessoas, a missão é uma experiência gastronômica, mas encantar pessoas, as pessoas, de alguma forma, quando elas conectam esse objetivo pessoal delas, né? Olha, o meu objetivo pessoal da minha vida, profissional está no meio, né? Da minha vida, é de alguma forma influenciar as pessoas, encantar as pessoas, tornar as pessoas mais felizes. Ali você de fato se conecta o negócio, né? Então foi isso que eu percebi. Eu percebi que todas as pessoas elas têm propósitos, né? Muitas das vezes não estão claros esses propósitos. E quando esse propósito ele está combinado com o propósito da empresa, esse negócio ele é formidável. E ali foi o clique, né? Na minha percepção, aí eu trazendo para minha experiência, né? Eu trabalho numa empresa de segurança e defesa mundial, né? A gente desenvolve raio-x, né? Aquele raio-x de aeroporto, você conhece bem, mas só para o seu público entender, né? Para garantir ali que as pessoas vão estar seguras naqueles ambientes, né? Então, qual que é o propósito, né? Da empresa que eu atuo hoje, que eu represento? É salvar vidas. A partir do momento que você coloca um raio-x ali na porta, com um portal detector de metais, você não permite que determinadas ameaças poderiam uma pessoa explodir aquele lugar, ou entrar com uma faca e matar alguém, ou entrar com algum combustível e jogar alguém e atear fogo. Esse tipo de coisa não acontece quando tem esse tipo de tecnologia. Sim. Então, quando as pessoas saem de casa com esse propósito, olha, eu vou hoje, meu filho, minha filha, eu vou para trabalhar, e o meu papel da mamãe e do papai é salvar vidas, é diferente de você colocar uma missão que é ter soluções relevantes para poder melhorar a segurança da sociedade, né? Verdade. Então, essa, na minha opinião, é a primeira chama, né? Que muitas empresas hoje não têm seus propósitos definidos. Quando tem seus propósitos definidos, não disseminam esses propósitos para a sua equipe. Então, muitas das vezes, a gente está falando de liderança, a gente está falando da ponta do iceberg da liderança. Se o propósito está bem definido do que a empresa precisa fazer e a equipe estiver conectada com esse propósito, ali você consegue fazer, de fato, o papel da liderança acontecer. Daqui a pouco eu falo um pouco da experiência atuando como líder, né, como funciona. Né? Isso é bem real, né? Essa questão do propósito, eu acredito demais nisso. Inclusive, quando eu defini o meu propósito, que é apoiar no desenvolvimento das pessoas para que elas se conheçam, para que elas acreditem nos seus talentos, né? E tenham um nível de inteligência emocional significativo para elas mesmas, né? Tudo começa a fazer sentido. Né? Faz sentido mais para a gente quando a gente entende esse propósito, né? Do que de uma maneira geral. E aí parece que as coisas vão se alinhando também, né? O que você decide fazer com o que você acredita ser importante para você. Então, quando você entende o seu propósito, o seu estar no mundo, exatamente, né? Porque eu tô aqui. Eu vim fazer o que aqui, né? Eu não vim acordar cedo, como você disse aí o exemplo, né, do restaurante, e vim aqui e somar uma conta e passar um cartão. Né? Eu vim para mais do que isso, um propósito maior. Né? E aí as coisas começam a fazer mais sentido, as suas escolhas, os seus receios começam a ganhar um outro nível, que é você, com receio, mas vai com coragem, porque você tem um propósito, não é assim? E aí, interessante, você trouxe alguns líderes, falou de Mandela. Tem um ponto importante na liderança, que é ter coragem. Sim. Porque você tem um propósito, mas esse propósito te desafia, esse propósito você tem que superar.
vários obstáculos, né? Entender dos demais perfis que estão ali na empresa ou na sua missão ou junto com você para algum outro propósito. Então, você tem que superar e ter essa coragem. Eu vejo que você tem muita coragem, né? Além do otimismo, que a gente sabe que é o nível máximo, o nível máximo do planeta, né? Nível máximo de otimismo, né? Mas eu queria que você me contasse um pouquinho aí da sua última superação, que envolve, né, 100% a identificação do propósito que você trouxe. Sim. E também da coragem, né? Conectada a essa questão do seu otimismo, porque eu acho que move, né? Às vezes a gente tem um receiozinho ali como líder, que é normal, todos nós temos, mas o otimismo ajuda a gente a superar, né, esse receio. E são características importantes no processo. Sim. Então me fala um pouquinho sobre isso também aí nas suas últimas experiências aí. Desafiador isso aí, né? Bom, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Até para dar o contexto, até para o pessoal entender, né? Ser líder é se entregar, né? A gente falou sobre esses líderes de referência, todos eles se entregaram, né? Jesus se entregou, Mandela se entregou, Margarete se entregou, o Martin se entregou, todos se entregaram, né? Não tem como você, que está me escutando agora, não tem como você querer ser líder sem entrega. Não tem como. Isso significa que muitas das vezes você vai ter que passar pelos suas próprias vaidades, né? Seu próprio orgulho, né? Para se tornar uma pessoa mais humilde, porque você vai ter que aprender a escutar. Né? Você vai ter que aprender a pedir desculpas, né? Muitas vezes você vai ter que aprender a se pôr atrás, né? Porque a partir do momento que você tem ali uma liderança, que você está liderando, e ele tem uma responsabilidade, ele sabe essa responsabilidade que ele tem, né? Isso é inegável, né? Você como líder daquele profissional, você precisa estar junto com ele ali. Isso não acontece só no ambiente profissional, não. Acontece no ambiente pessoal também. Acontece isso em casa, né? Muitas vezes a gente dá uma responsabilidade para o nosso filho, por exemplo. Você dá aquela responsabilidade, mas você fica ali olhando, né? Você vai orientar. Então, isso acontece na prática. Então, você é co-participante, né? Você é corresponsável para aquele processo que está acontecendo, né? E o segredo desse processo é você conseguir construir esse trabalho que será feito, né, por alguém que é responsável, que não é você diretamente, você é como participante, junto com essa pessoa que vai fazer, né? Então, isso é um ato de coragem, né? A partir do momento que você chega, olha, eu vou passar o meu conhecimento, eu vou compartilhar o meu conhecimento com esse profissional, eu acredito nesse profissional, e você sabe, como líder, ou deveria saber, né, quem é aquela pessoa, né? Ela é pai de quem? É mãe de quem? Né? Seus pais como que estão? Sua esposa, seu marido como que está? Você tem que saber. Você tem que estar junto. Esse profissional, ele tem que... Ou essa pessoa, ele tem que ter confiança em você. Ele tem que sentar na mesa ali com você e te falar o seguinte: eu estou passando a dificuldade financeira. Eu estou passando a dificuldade de doença na minha casa. Né? Estou passando ali uma dificuldade profissional de aprendizado, esse desafio é muito grande. Né? E aí a gente até entra naquela relação do resultado versus pressão, né? Quando você constrói esse projeto junto, né? Você de fato dá a responsabilidade, olha, você está no campo de batalha e você vai precisar levar essa mensagem ou levar esse pacote lá daquele outro lado, mas você vai seguir esse caminho, você não pode passar nesse lugar, você vai levar tal arma, né? E ele também vai te falar, olha, eu acho que é importante, talvez ao invés de ir para cá, ir para cá, essa arma aqui talvez não seja mais adequada, e você tem que escutar aquilo ali e falar, não, você tem razão. Você tem razão. E quando ele vai e chega, você tem que ter humildade de chegar para ele e falar, cara, você arrebentou. Você foi muito bem, né? Tem orgulho, tô orgulhoso de você, né? E se em algum momento ele foi e teve medo, né? Em algum momento ele sentiu alguma coisa, se ele estava fazendo aquilo que estava definido, o que foi feito tem valor. Entendeu? Sim. Então, eu acho que a relação das empresas hoje com a equipe é muito o seguinte, olha, pega e faz isso aqui, aí o negócio dá errado, o líder não participou do processo, ela ou ele são culpados por esse negócio, sendo que essa construção não aconteceu. Isso é covardia.
Na realidade, você tem que ter coragem de estar do lado e se der certo, todo mundo tá junto, o resultado é de todo mundo. Se der errado, você é co-participante do negócio, é errado, você que é o líder, você vai chegar e vai falar. Sim. Então, eu acho que a parte da coragem é isso, entendeu? Eu acho que, como líderes, a gente tem que estar próximo da equipe e aprender a escutar, aprender a ter uma avaliação real do que está sendo feito e avaliar os passos entre o que foi planejado, que eu chamo de ponte, né? Entre o que foi planejado e o resultado. Aquilo ali você tem que avaliar o que foi feito de fato, qual que foi o approach que foi definido ali, qual que foi a execução que foi feita, né? É isso que você tem que avaliar para você poder chegar com um processo de justiça mais forte, né? Até a hora que você tem que ser rígido mesmo, olha, firme com os erros e cordiais com as pessoas, a gente fala muito isso daí, né? Isso. Então você precisa ser firme com os erros, mais cordial com as pessoas, mas você tem que avaliar de fato, olha, ela ou ele fizeram o que estava previsto. O resultado não veio, mas fizeram, né? E muitas vezes você está à frente desse processo de falha, né? De falha do resultado, né? De não ter vindo o resultado, mas onde o profissional foi lá e fez tudo que estava previsto. O planejamento, o plano não estava adequado, né? Então, acho que a coragem passa muito por você conseguir fazer essa avaliação e estar lá com a cara de frente, falando o seguinte, olha, nós não conseguimos trazer o resultado, mas nós fizemos o nosso melhor aqui. Foi feito o que estava planejado, né? E a gente pode ser covarde a ponto de culpar alguém, colocar a responsabilidade sobre alguém sem ter se relacionado como co-participante daquele negócio, né? Sim. Então é muito nisso que eu acredito. O Bernardinho fala muito isso, né? Ele nas palestras e nas dicas que ele fala, com toda a experiência que ele passou pelo vôlei, né? Ele fala muito isso, o resultado é meu. Como líder, o resultado, quando dá errado, ele fala, o resultado é meu. É isso aí. Né? Porque é importante que a gente assuma a direção. A gente fala muito da delegação, né? Que não é delargação. Exatamente. Né? O que você falou, vamos entregar, mas vamos acompanhar, vamos direcionar. E é importante esse ponto que você trouxe, do conhecer a pessoa. Sim. Porque o conhecer significa a gente entender quais são os pontos positivos que ela tem, os talentos que ela tem, mas também o a desenvolver, né? E no a desenvolver é que eu vou apoiar. Então, quais são as dificuldades que aquela pessoa que está na minha equipe tem? Sim. Ou às vezes nem é da minha equipe, é o meu par de trabalho. Né? Então, precisamos entender que quanto gestores e líderes, nós também precisamos apoiar o colega. Exato. Né? O que está no mesmo nível. Que a gente, e às vezes até o nosso superior. Exato. Né? Se a gente tem uma equipe ali de especialista, uma pessoa, por exemplo, né, um presidente de uma empresa que abaixo dele tem os diretores de cada área, é cada um com a sua especificidade, exato, né, com o seu talento. Né? Então é importante que a gente também ocupe esse espaço da liderança com os nossos liderados e lideradas, né, com as pessoas, mas também com os nossos pares e quem sabe até com o nosso superior. E isso precisa de coragem. Exato. Né? Precisa muito ter coragem para você chegar e falar com as pessoas de uma forma acolhedora até. Exato. Né? Porque não é tão fácil assim, não é tão simples, a gente sabe, mas é importante que seja feito para que o ambiente, esse propósito flua. Né? Senão ele fica ali também com algumas pessoas e isso não acontece, né? Mas passando pela coragem, eu queria retomar aqui o otimismo. Que eu entendo hoje que pelos desafios tantos que nós temos, né? Em tudo, você trouxe a residência, a nossa casa, os nossos filhos, né? Esposa, marido, a gente tem várias coisas a superar durante o dia, né? Em família, no trabalho, no trânsito, né? São tantos desafios que a gente precisa desse ponto, desse otimismo. Como fazer melhor? Como pensar melhor? Se o resultado não tá bom, como que eu vou fazer para superar? E eu queria que você trouxesse um pouco desse cenário assim, na sua vida. Quando que você descobriu, né, e se identificou tanto quanto otimista, né?
Eu acho que eu sei. Você pode ter certeza que você sabe. Mas conta um pouquinho pra gente entender isso daí. Bom, eu gosto de dar o contexto das coisas, né? Vamos lá. Eu vou falar por mim, tá? O propósito da minha vida está muito bem definido, né? Eu preciso fazer diferença na vida das pessoas. Esse é o propósito da minha vida. Eu nasci para isso, né? E tenho certeza que faz. Pois é. E isso, quando eu descobri isso, né, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E todos nós temos nossos momentos de cansaço, de frustração. Eu trabalho numa área de desenvolvimento de negócios mundial. Então, a maior parte das vezes não são flores, né? Você tem momentos de flores, né? Você tem momentos de espinhos, né? Mas eu levanto a minha cama todos os dias, né? Quando eu tô para baixo, eu lembro que tem uma equipe lá na empresa que precisa de mim bem, né? Que precisa da sua liderança bem. Aí eu pego, por exemplo, a equipe, por exemplo, de serviços gerais, né? Eu falo com elas lá, inclusive. Vocês são as maiores vendedoras que nós temos aqui, né? Você já escutou falando isso, né? Já. Porque quando o nosso cliente ele vem na fábrica para poder ver, ele vê a fábrica com brinco. E a fábrica com brinco vende, né? Então eu penso, né, nesses profissionais que estão ali, que precisam, que chegam ali às 5 da manhã para poder deixar todo o cenário tudo limpo, tudo certo, e falo, cara, eu não tenho tempo para poder pensar em ficar desanimado e tal. E isso me dá um up, né? Eu percebo que a equipe precisa que eu esteja otimista, mesmo em situações extremamente complexas, como foi a pandemia, né? Sim. Então, na pandemia, ele tinha duas situações, né? A gente fala, nossa, eu não sei o que vai acontecer e o barco está à deriva. Ou não, pessoal, nós vamos, de fato, passar por isso aqui. Nós somos competentes, a empresa é uma empresa competente, a nossa visão está bem definida e nós vamos passar por isso aqui. E assim foi, todos os dias com o mesmo sorriso, né? E tem um negócio também, né, que você é responsável pelo clima daquele lugar que você está. Né? Não adianta nada você estar naquele lugar fomentando um clima de discórdia, de fofoca, de destruição, né? Quando você chega naquele lugar ali, você tem que elevar a energia daquele lugar para um outro patamar, onde seja um lugar bom para se trabalhar, né? Então isso passa por um sorriso de manhã, né? O aperto de mão, isso vai acontecer tanto para o presidente quanto para a equipe de serviços gerais, é para todo mundo. É a mesma conduta, né? Então, quando você percebe qual que é o seu papel, qual que é o seu propósito, e que as pessoas reagem a esse tipo de estímulo, né? Isso é resultado, né? Porque a partir do momento que você cria um ambiente, e esse ambiente é um ambiente favorável para se obter resultados, tanto resultados na vida daquela própria pessoa, quanto resultados, entregas para a própria empresa, isso é obrigatório, né? Então, nós fizemos eu falei, a gente vai aproveitar e falar, eu aprendi demais naquele coach que nós fizemos, né? Ali, vários valores que estavam não consolidados na minha cabeça, né? Eles foram consolidados, né? Essa questão da gestão, a importância do propósito, a importância de falar, eu não consigo. Como que eu aprendi isso? Né? Num coach. Minha esposa fala isso em casa, pô, eu falo isso contigo todo dia. Mas a gente precisa de um profissional com técnica para poder dizer isso para nós muitas das vezes, sabe? Então, quando você faz isso de uma maneira estruturada, demonstrando com exemplos, com a base na mesa, com fatos e dados na mesa, eu sou muito fatos e dados, né? Sabe como é que eu sou? Aquilo ali você olha e você fala, gente do céu, tem um raio-x aqui meu e eu nem sabia. E tem várias técnicas para isso. Então, muito da minha liderança, né, da consolidação da minha liderança hoje, né, você fez parte disso, você sabe disso, né? Você fez parte desse processo. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos um bom tempo, de você fazer inclusive esse coaching no dia a dia, me vendo atuando, né, me vendo no campo de batalha, né? Então esse negócio me ajudou muito, né, a consolidar esses valores, a perceber várias fragilidades, né, de posicionamento, né? Olha, tem determinados momentos que, por exemplo, pelo fato de eu ser super otimista,
Nós vamos agora lá para o Paquistão, né? Vamos abrir o Paquistão para poder fazer. O Paquistão, sem dúvida, é um lugar super promissor para o negócio, né? Mas tem a particularidade do Paquistão. Você precisa entender como é que funciona o país, como que aquele povo ele interage, né? Como que a sua solução ela pode ajudar aquele país, ajudar aquele povo, como que esse conhecimento ele pode ajudar aquele povo, né? É uma nação que tem uma cultura diferente da nossa cultura. Então você precisa entender aquele negócio, né? Não é simplesmente querer, olha, Jonas, nós vamos agora fazer negócio do Paquistão, que é um país super promissor, né? Em termos de aderência às nossas tecnologias, né? É só a vontade. E você dizer não, olha, a gente não está preparado ainda para poder entrar no Paquistão, porque eu ainda não sei como que o povo, aquela população precisa daquela tecnologia, é algo que você precisa dizer. Muitas vezes você tem também uma meta que não é possível ser batida. Você precisa falar, não, isso aqui não dá para fazer, não é nem questão minha. Posso querer, né? Eu quero fazer tudo, né? Mas eu não consigo fazer isso ainda, né? Então, acho que esse otimismo, ele de alguma forma precisa ser contrabalanceado com uma realidade. Né? E isso eu aprendi demais nesse trabalho que nós desenvolvemos juntos de coach. Né? Então, queria aproveitar para te agradecer e te dar esse feedback também. Obrigada. Online, né? Só tem sucesso se os dois participam, né? Sem dúvida. E o seu interesse também era real. É interessante você trazer essa questão da cultura. Né? Você falou do Paquistão, e é isso, né? Eu também quero vender para o Paquistão, eu também quero esse resultado. Mas primeiro eu preciso passar por algumas etapas. Como que a cultura funciona? Como que o meu propósito, que eu identifiquei, tem a ver com o propósito daquele local, ou daquela cultura, ou daquelas pessoas, né? Então, essa também é uma reflexão que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Como que o meu propósito tem a ver com a empresa que eu estou? Como que o meu propósito tem a ver com o trabalho que eu faço? Né, com o meu desenvolvimento de carreira, por exemplo, seja empresa, seja em uma loja. A gente tem falado muito sobre a questão do desenvolvimento das pessoas em relação ao atendimento. Isso passa também por esse processo de liderança. Sim. E eu queria só marcar um ponto aqui, porque a gente fala do papel de liderança. Às vezes as pessoas pensam, isso mas é um cargo, é um gerente, é um coordenador. Mas eu sou o líder da minha própria atividade. Exato. O primeiro passo da liderança é eu ser líder de mim mesmo. Esse é o primeiro nível da liderança. Né? Então, assim, como ser líder de mim mesmo? Sim. Eu preciso identificar esse propósito no local que eu estou, com o que eu estou desenvolvendo. Às vezes, com a minha escolha da faculdade. Né? Quantas escolhas a gente faz? A gente vê os adolescentes e jovens escolhendo, e aí vai para o primeiro curso, não dá certo, depois vai para o segundo. Então, é importante ter esse nível de reflexão de liderança também com a gente mesmo, né? É o líder de mim mesmo. Exatamente. Né? E tem um ponto, Jonatas, que eu queria falar aqui também, a gente discursar um pouquinho, que é sobre essa questão do feedback. O quanto a gente tem, como líder, dificuldade de fazer o feedback, né? A gente fala de dar o feedback para as pessoas, tanto positivo quanto de desenvolvimento. Exato. E às vezes eu vejo que até o positivo a gente fala assim, mas isso é do dia a dia, eu não preciso falar sobre isso. Mas o quanto isso é importante para as pessoas. Sim. Né? Você citou aí, por exemplo, o chefe que entrega o alimento ali com amor. Né? O quanto esse chefe recebe de feedback positivo. Exato. Né? Seja do seu gestor, seja dos seus colegas de trabalho, seja do cliente. Exato. Né? Então, traz para mim um pouquinho dessa reflexão também, dessa questão do feedback dentro das organizações ou no nosso dia a dia mesmo, assim, o que você pensa? Fantástico. Bom, o processo todo ele começa, na minha opinião, numa relação de confiança. Né? A partir do momento que você tem uma relação de confiança, você consegue dar um feedback e também receber o feedback, né? E isso é muito importante também, isso está muito aberto, muitas vezes você está fazendo alguma coisa que não está adequada, não está nem percebendo, como líder, né?
Esse processo de construção, ele ocorre quando você tem muito claro qual que é o objetivo. Seu papel como líder é desdobrar aquele objetivo para aquele profissional que está ali à frente. Olha, essa aqui é o overview aqui, que a gente fala, né? Isso aqui é uma visão do que a gente tem pela frente, né? Esse objetivo aqui é importante, tal coisa que é importante que ocorra, né? Isso ficou muito claro para todo mundo. E você vai mostrando como que esse profissional está indo ao longo do tempo, né? Se o líder, que deveria ser assim, ele consegue acompanhar esse processo, por exemplo, olha, esse aqui é o nosso objetivo, né? Vamos agora construir juntas etapas, né? As pontes para poder entre o planejamento e o objetivo final, o resultado, né? Vamos construir. Se o líder sabe exatamente o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que deveria ser feito, e se foi feito, se não foi feito, ele consegue dar esse feedback no tempo, né? Ele consegue falar assim, olha, eu tinha uma expectativa, isso aconteceu comigo sexta-feira passada, né? Eu tinha um resultado, uma determinada região nossa, que eu estava esperando um determinado resultado, né? E eu esperava um feedback desse contrário, né? Sobre como que estava esse processo, especificamente lá. E esse feedback ele não veio. Ele não veio. E nós estávamos no dia 31, né? A gente sabe como funciona o dia 31 do mês, é o fechamento das entregas, principalmente o fechamento do trimestre, né? E eu fui para esse profissional, falei com ele o seguinte, olha, perguntei para ele, né? Ele falou, eu falei assim, olha, a minha expectativa era de receber um feedback seu sobre esse negócio aqui durante o dia, né? Eu poderia não ter falado nada, poderia ter deixado para lá, mas ele ia continuar com aquele comportamento que ele não percebeu. Ele não percebeu aquele comportamento dele. É até um profissional de fora do país que não tem a mesma cultura que a minha, né? É aquela discussão do Paquistão. Você precisa entender como que aquela cultura funciona, né? Então ele não percebeu esse negócio e teve ali um estresse, né? Estresse assim, olha, eu esperava que você, como diretor, né, você me falasse, né? E você não me falou. Então assim, eu espero que você me fale, que você me diga, porque afinal de contas, de alguma forma eu vou estar aqui à frente te defendendo. E eu preciso saber o que está acontecendo. Você pode até não conseguir. Você falou comigo que conseguia, mas não conseguiu, né? Me fala que você não conseguiu, porque até então a fala que está aqui dentro da empresa é que você conseguiu, que ia conseguir, né? Eu preciso que você me fale que você não conseguiu. Então assim, isso passa muito por esse processo de confiança, de clareza, né? E os profissionais, eles precisam disso daí. Tanto você dizer como que eles estão indo, né? Olha, você está indo dessa forma, a gente ainda não conseguiu entregar ainda o resultado, mas eu percebo a sua vontade, sua boa intenção, né? O seu fazer melhor, eu percebo isso aí, mas a gente ainda não conseguiu. Ou, parabéns, nós conseguimos, né? Foi um ótimo trabalho que você fez. Né? Um excelente trabalho, conseguimos entregar o resultado. Não tem alegria para mim maior, Fabrício, quando eu vejo o profissional batalhando, estava numa situação difícil, ele consegue entregar aquilo que ele se comprometeu. Aquilo é uma satisfação enorme para mim e para ele, e para a equipe que está ali percebendo esse processo todo. Então, assim, só finalizando esse tema, como que eu geralmente faço? No meu caso, né? É uma relação de confiança, é uma comunicação transparente, os objetivos estão claros, como que a coisa está indo e o que de fato precisa. Muitas das vezes eu chego e falo assim, pessoal, estou precisando de apoio. A gente está aqui com o resultado, a entrega ainda não ocorreu da forma que deveria ser, e eu preciso de apoio. E a equipe se envolve ali, e isso é mais fantástico, né? A gente viveu isso na pandemia, né? A gente teve ali uma dificuldade durante a pandemia, nós fechamos um projeto grande na pandemia. Quando eu falei com a equipe lá, com a equipe toda, né? Tava todo mundo lá, né? Olha, fechamos tal projeto, o mundo levantou e bateu palma. Eu só não chorei porque... sei lá por quê, né? Mas eu fico emocionado por esse negócio. Por quê? A equipe tá tão engajada, tá tão claro, o feedback tá tão... tá acontecendo tão dinâmico que tudo que acontece tá todo mundo sabendo e tá todo mundo remando pro mesmo lugar, entendeu? Então, assim, essa questão do feedback é uma questão sine qua non em liderança para mim, né? Se um líder não consegue dar feedback, também não consegue abrir os ouvidos para escutar feedback da sua equipe ou do seu par, né? Tem alguma coisa aí que precisa ser revista, né? Na minha opinião.
E acaba que a relação, ela fica ruim, né? Exato. Se você não tem esse ambiente favorável do feedback, da comunicação, da confiança, principalmente da confiança, Sim. A confiança ela tem que estar realmente em primeiro lugar. Senão você não consegue dizer o que precisa ser dito, o não, né? Dizer o não às vezes, ou dizer eu preciso de um tempo maior para esse planejamento. Então a confiança ela tem que fazer parte realmente desse relacionamento desde sempre. Exato. E para ter a confiança, né, o gestor precisa trabalhar com transparência, precisa chamar, se posicionar, dar o feedback, seja dos resultados que você trouxe muito bem, seja de comportamento, que eu acho que é o mais difícil, né? Exato. Quando a gente precisa dar algum retorno sobre a questão do comportamento, mesmo quando ele é positivo. Exato. Né? Quando a pessoa ela tá ali, está conectada com o propósito, tem uma boa entrega, não é comum a gente dar esse feedback positivo, chamar a pessoa para poder comemorar, né, para poder incentivar. Eu falo que isso tem muito a ver, por exemplo, com a criança na escola. Exato. Quando ela tira uma nota excelente em português, está ótimo, ninguém fala nada. Quando ela tira uma nota ruim em matemática, está todo mundo ali no pé dela. Exato. Né? Mas o quanto a gente fortalece para ela continuar melhorando ainda na matemática, no português. Né? A gente cobra a melhoria na matemática, mas no português não. Exato. Né? Não, temos que incentivar, temos que elogiar. Poxa, que interessante, a matéria que você mais gosta. Talvez ela nunca vai ser a melhor pessoa em matemática, né? Mas tá ali, tá entregando, tá tudo bem. Exato. Então vamos incentivar o talento que a pessoa tem, né? E isso a gente faz dentro das organizações através do feedback. Exato. Em alguns momentos a gente percebe muito essa comemoração em conjunto, da equipe como um todo, Sim. que também é importante, é muito importante. Mas o individual, o gestor, ele ter esse tempo para poder conversar individualmente, isso ajuda muito as pessoas. Sem dúvida. Na evolução, na carreira, até às vezes no desenho do próprio propósito. Exato. Né? Quantas vezes a gente está ali com uma pessoa que, poxa, não, agora eu entendi. Porque custa cair ficha, né? Porque agora eu entendi. Isso aqui faz parte. É isso que eu quero. Não, eu quero mudar de área, porque a outra área, para mim, tem mais a ver com o que eu desejo de carreira, de propósito, né? Exato. Então, dentro de todo o turbilhão que nós temos no nosso dia a dia, eu vejo essa importância e vejo que a gente precisa evoluir nesse quesito. Exato. Ele não faz parte, ele fica ali para o final da fila. Ele é eu não vou dizer a palavra tabu, que a palavra tabu é forte, mas é um desafio grande para as lideranças escutar e dar feedbacks positivos. Nós fomos treinados, as nossas escolas são para dar feedbacks negativos e o objetivo é ser, vamos dizer assim, enérgico. Né? Então, não é sobre isso, é sobre pessoas. A gente está falando de pessoas, né? As pessoas têm sentimentos e tem muito daquilo que a outra pessoa sente. Eu me preocupo muito com isso, aprendi isso até na Fundação Dom Cabral. Eu fiz um curso na Dom Cabral e até agradecer ao mestre Eustáquio, o Taquinha, né? Sim. É um mestre da arte de liderar e gerir pessoas, fantástico. Um abraço para você, Taquinha. E ele fala muito sobre o que o outro sente na hora que você está falando, né? Perceba isso, né? Porque se aquela pessoa que estiver escutando, ela sentir algo errado, ela vai se fechar. Se você estiver dando feedback que não é o feedback da forma adequada, ela vai se fechar. Então, ela precisa perceber, né? Ela precisa estar aberta. Então, aquele feedback, ele precisa, de fato, ser um feedback que você vai colocar. A gente sabe disso, como que é difícil, né? Determinadas situações, você dá um feedback, né? Mas você tem que dizer aquele negócio ali com respeito, né? Colocando os fatos do que aconteceu. E a pessoa precisa perceber o porquê que aquilo está sendo dito, né? Por mais duro que seja, né? Isso acontece. Sim. E da mesma forma, é um feedback positivo, você está... Olha, eu tenho prazer em te falar que você está atingindo esse resultado. Tenho prazer em te ver nessa posição. Tenho prazer em te ver crescendo. Perfeito. Desenvolvendo, né? Aí que está o paralelo entre o resultado, na minha opinião, né? Tá todo mundo buscando o resultado dentro de empresas, né? E essa entrega do resultado promove esses momentos. Entendeu? Promove um momento ali que você vai dar um feedback positivo de conquista, de promoção, de crescimento.
E para um líder não tem nada melhor que você ver um profissional ascendendo. Né? Não tem nada melhor do que isso. Sim. A pior coisa para mim é demitir alguém. Você quer acabar comigo? Eu falei assim, não, vai ter que demitir alguém. Né? E isso acabou com o meu dia. Isso pode acontecer daqui a um mês, mas você tem que fazer isso aí. E isso está inerente ao nosso trabalho, né? A minha profissão, especificamente. Mas é isso que a gente quer. A gente quer entregar resultado, a gente quer que as pessoas cresçam, a gente quer contratar mais pessoas, quer ver a empresa crescendo, abrindo capital na bolsa. É isso que a gente quer ver. Né? Não fazer o desligamento de pessoas. Né? E isso tem a ver com a questão do entusiasmo, né? Sim. Também. Eu acho que quando você se prontifica a passar esse feedback, a dar esse feedback, e que você entende que isso é para a evolução, Exato. seja do resultado, seja do perfil da pessoa, seja para uma nova posição que ela quer almejar, que ela vai buscar dentro da empresa, isso gera essa questão do entusiasmo e do pertencimento que nós estamos falando. Né? E um líder que não consegue entusiasmar a equipe, ou que ele mesmo se sente, né, não tão entusiasmado, isso, o clima para o ambiente, isso é muito ruim. Ou aquele gestor que ele por si só já bastaria, vamos dizer, não precisa da equipe, não precisa dos pares, por exemplo. Isso é um complicador no ambiente. Concordo. Isso gera um desestímulo. Exato. Né? Eu escuto às vezes assim, o gestor e o líder, ele tem que motivar a equipe. Mas a gente consegue incentivar. Né? Porque o que é o motivar? É o motivo para aquela ação. Exato. Interno, né? É interno. Né? A gente não consegue dar o motivo para a pessoa agir, mas eu consigo incentivá-lo. Exato. Através da transparência, da confiança e do entusiasmo que eu sinto por aquilo. Exato. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa característica dentro dos nossos ambientes. Né? E você passou por vários projetos. Sim. Várias viagens, né? Conheceu várias culturas e dentre todas eu queria que você me contasse assim, eu acho que vai ser difícil até para você selecionar aí, mas é que você sentiu mais entusiasmado de fazer, mais realizado, o que te levou a ter esse sentimento? Queria ouvir um pouquinho disso aí. Sobre essa questão do entusiasmo, eu falei que o meu líder, referência é Jesus Cristo, né? Vamos tirar o contexto de fé, né? Que é o contexto de fé. Mas aquele propósito estava muito bem definido para ele, ele precisava levar uma mensagem, né? Era uma mensagem de amor, né? Era uma mensagem de transformação, e precisava levar uma mensagem do pai dele. E ele trouxe, eu vou chamar profissionais, né? Que foram profissionais, né? Trouxe 12 profissionais de diferentes perfis, né? E que se você for pensar para aquela missão que ele tinha, não tinha um perfil adequado para poder fazer aquele negócio. Ele precisava levar uma mensagem duradoura para o mundo todo. É algo que toda empresa ela tem esses desafios, né? Então, eu tenho estudado muito isso, né? Eu tenho usado muito determinadas técnicas que foram utilizadas, né, na época, né, 2000 anos atrás, né? Onde você não podia falar de amor. Hoje você fala de amor, é um negócio assim, o pessoal já olha falando, você está falando de amor, né? Tem muita gente que nem vai entender o que eu vou falar aqui, porque isso às vezes é difícil, eu entendo o desafio desse negócio, né? Às vezes o pessoal percebe que há um conflito, não há conflito nenhum. Eles fizeram algo, né? Eles mandaram uma mensagem há 2000 anos atrás, com profissionais que não estavam qualificados, que dura 2000 anos essa mensagem, que chegou no mundo inteiro. Não chegou no mundo inteiro agora não, chegou no mundo inteiro 2 anos depois, né? A gente até brinca sobre esse negócio nos estudos que a gente faz, que a mensagem chegou em Nova York, que era o centro de Roma, rapidamente. Então você imagina como que uma mensagem que está sendo dita ali, naquele lugar, né, chega em Roma, que era Nova York da época, tão rápido, essa mensagem. Tem alguma coisa ali que a gente precisa perceber. E ali tem um trato com pessoas, ali tem uma técnica, tem uma estratégia, tem um desenvolvimento, tem entrega, tem propósito, tanto que todos eles morreram por isso, né? Então, onde entra o entusiasmo nesse negócio, né?
Quando a gente fala de cultura, né, a gente falou aqui do Paquistão, né, eu gosto muito de... Vamos lá, vamos fazer um trabalho no Paquistão, né? Nós precisamos entender como funciona essa cultura, precisamos aprofundar, precisamos ver como que aquela tecnologia pode ajudar aquela população. É algo sério, né? Eu falo isso muito com a minha equipe. Então, eu vejo muito que essa questão do entusiasmo, né? Eu já, como você disse, já passei por vários lugares. O lugar assim, que eu mais senti foi, de fato, no Oriente Médio. Ali eu senti que tinha um apelo grande, a população tinha um apelo grande por querer aprender, por querer se desenvolver, por querer ver novas coisas, porque muitas das vezes ela não é prestigiada. Muitas tecnologias são enviadas para outros lugares do mundo, muitas das vezes para os Estados Unidos, para a Europa, para a América do Norte, para a Europa, por exemplo, e a América do Sul, por exemplo, a África, o Oriente Médio ficam ali desguarnecidos desse tipo de tecnologia. Então, quando você percebe o valor daquilo, né? Você pega o Oriente Médio, a própria África, como que quando você chega com a tecnologia, você fala, as pessoas, elas, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, isso é um negócio fantástico. Nós não temos isso, né? Isso me entusiasma e eu consigo passar isso de alguma forma para a equipe. Olha, lá na África, por exemplo, eu estive na Nigéria e na África do Sul, ano passado, eu via lá a Nigéria como que é, né? Tem os seus desafios na Nigéria, mas quando você fala desse tipo de tecnologia, os nigerianos falam, nossa, cara, isso aqui é o meu sonho. Quem dera. Nós fomos numa feira lá e na feira a gente praticamente era a tecnologia principal da feira, né? Perfeito. Então, assim, o nosso papel é levar essas tecnologias, né? Levar essa mensagem, vamos assim dizer, né? Olha, o que está chegando aqui é algo que de fato vai melhorar a qualidade de vida do seu povo, né? Então, isso é algo que me entusiasma e eu procuro também fazer isso aí dentro do ambiente que eu estou, né? Eu procuro conectar os profissionais que ali, vamos pegar alguém da produção que está desenvolvendo uma solução daquela, né? Ele saiu de casa, aí pegou o ônibus, foi lá trabalhar e tal, mas para quê? Qual que é o propósito? O propósito é salvar a vida de alguém que está numa situação mais complicada, talvez lá na Nigéria, né? Parte do país tem um problema de guerra civil. Então, se você tem a tecnologia dessa aí, você está salvando as vidas daquelas pessoas que ali estão adentrando, né? Então, assim, isso me entusiasma, entendeu? Perfeito. Eu acho que esse entusiasmo, ele precisa fazer parte, né, desse propósito, né? A partir do momento que o meu propósito é salvar vidas, né, e eu vou em regiões que isso é algo, é diferente a cultura, né? Algumas coisas ocorrem diferentes de alguns lugares que são mais seguros do mundo. Você levar isso daí a algo que, de fato, promove esse equilíbrio entre propósito e motivação, né? Vamos assim dizer, né? A gente falou de entusiasmo. Né? Muito bom. A gente tem muito assunto, né? Muito assunto. Acho que não. Dá para fazer alguns episódios aí. Mas eu acho que eu queria tocar num último tema, que eu acho que no ambiente corporativo, a gente atua menos nele, que é a gratidão. É você ser grato pelas pessoas, você ser grato pelas conquistas, você ser grato pelos feedbacks que você recebe, você ser grato pelo carinho, né, que você recebe, pelas orações, né, aí cada um com a sua crença, pelo cuidado que você recebe. E a gente pratica pouco essa gratidão. Com certeza. Né? Praticamos pouco essa gratidão. Eu recebi um feedback seu aqui, então queria aproveitar o tema gratidão e falar um pouquinho com você também sobre isso. Né? Assim, o nosso primeiro contato foi no processo de coaching. E reforço, né, que os aprendizados que você teve foi pelo seu entusiasmo, pelo seu otimismo, pela sua dedicação no processo, porque é um processo que exige o nosso olhar para dentro, né? Então, gratidão pelo processo ter sido positivo, porque você entendeu que era importante. Meu professor era top também. Isso aí é uma relação de confiança, porque você vai expor ali, né? A sua vida toda tá na mesa, né? Não tem como fazer um trabalho bem feito sem
ter uma técnica para poder... Essa relação de confiança, né? Foi muito rápida, né? Então, agradeço também aí. Mas pelo tempo que a gente trabalhou juntos também, logo depois, né? Depois de um tempinho do processo de coach, ficamos aí um pouco mais de 2 anos trabalhando juntos ali. E o quanto você me inseriu no contexto. Deixou com que também a comunicação fluísse, o meu posicionamento junto com você sempre foi um posicionamento de troca interessante ali, com foco nas pessoas, e por isso eu entendo que os resultados eles vieram, mais uma vez você é aberto a me inserir no processo, né? Então eu te agradeço demais pelo tempo também de trabalho juntos, foi uma grande honra, né, também, e também por você estar aqui, né, num novo formato do meu trabalho, é um desafio também, né, para mim, e te agradeço demais. E eu vejo que a gente precisa fazer mais isso com as pessoas. Exato. O ambiente corporativo, ele precisa disso. Ali, o foco é resultado, é números, mas Simon Sinek já dizia, né? 100% dos clientes são pessoas. Tem até uma outra frase que eu peguei aqui, que ele fala 100% dos funcionários são pessoas. Né? Então, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Nada. Né? E o quanto nós somos gratos por isso. Né? Eu me lembro que quando eu chegava lá para trabalhar, e aí você falou da equipe de serviços gerais, e eu chegava, eram as primeiras que eu encontrava ali para saber como que estava o dia, como que elas já tinham chegado, porque elas chegavam 2 horas antes da nossa chegada. Elas já estavam lá. E eu sempre recebia um carinho, uma oração com que eu acredito, sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Então sempre tinha uma oração voltada para isso logo na minha chegada, né? Então como não ter um dia entusiasmado, como não ter um dia de gratidão, como não agradecer as pessoas que estavam ali para nos acolher. Então, eu te agradeço muito. Eu te agradeço. Mas queria que você falasse também sobre essa gratidão no nosso dia a dia, né? Bom, eu vou pegar meu último desafio, né? Acho que falar de gratidão passa por isso, né? Tentar falar disso aí sem ficar emocionado. A equipe que a gente trabalha é uma equipe que já, a maior parte dela lá na VMI é uma equipe que já tem muito tempo que a gente tá junto, já tem uma relação de confiança, a gente pode falar abertamente e assim por diante. Em novembro, 26 de novembro do ano passado, na realidade foi no dia do Jogo do Brasil, né? Eu sou a liderança da empresa, né? E as pessoas olham a liderança dessa empresa, olham e percebem, olha, a gente não pode, a gente tem que dar exemplo o tempo todo, né? O tempo inteiro. O tempo todo, essa é a escolha do líder, né? A coragem de ser líder, né? Você tem que dar exemplo o tempo todo. Não é só lá na empresa, não, é na vida. Você tem que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, você tem que ser um bom profissional, isso o tempo todo. E isso é um dom. Né? É um dom. A gente fala, você consegue formar um líder? Você consegue formar um líder. Mas essas decisões são inerentes a esse processo. Então, os profissionais, pessoas, elas têm uma expectativa com relação a essas lideranças. Expectativa não só profissional, mas quando está passando por uma dificuldade também, eles esperam escutar algo de nós, líderes, que as promova, que de fato faça diferença na vida delas. Essa é a expectativa delas, tanto em casa quanto profissional, seja lá onde for. E 26 de novembro, né, essa estrutura aqui, né, eu desmaiei lá na empresa, né, a gente tinha acabado de fechar um projeto grande na Europa, e eu estava em conversa com esse cliente, eu senti esse meu lado direito aqui formigando, e era Jogo do Brasil, eu até falei, será que alguém soltou uma bomba de lacrimogêneo dentro da fábrica, cara? Não é possível que fizeram isso, né? E minha sala fica do lado da fábrica, né? Da planta fabril, né? E isso, eu amo isso, né? Inclusive, se você que sugeriu isso, né? Foi sim. Que era longe, né?
E aí começou a formigar, e aí eu tava com a mão no teclado, né? Porque a gente tava na reunião online, obviamente, e eu fui mover a mão, minha mão não movia. Eu dei o comando de mover a mão, minha mão não movia. Eu falei, gente, coisa estranha. E aí eu fui ficando tonto e tal, tinha um outro diretor na minha frente, eu falei assim, cara, eu tô passando mal. Ele falou, o que foi? Aí foi o tempo só de chegar pra trás, encostar a cabeça na parede e desmaiei, né? Aí passou uns 30 segundos, um minuto mais ou menos, eu voltei muito tonto. E aí o pessoal já tinha me dado os primeiros socorros, eu apaguei mesmo, né? Eu não lembro eu lembro de algumas coisas, mas não lembro de tudo, né? E aí eu voltei como se tivesse tido um pico de pressão. Aí tava a equipe lá me ajudando, fazendo negócio de pressão e tal. E aí fui pro hospital. Aí no hospital fizeram os testes Eu cheguei no hospital, não tava sentindo o lado esquerdo do corpo, né? Nada. Não conseguia andar direito e tal. E eu achei que eu tava tendo AVC, né? E, cara, tendo AVC, isso aqui é punk. Aí tava tudo aqueles preparativos pro jogo, buzinaço, aqueles negócios todos e tal. E aí cheguei lá, fizeram o teste de AVC, deu negativo. E fizeram o teste de ataque cardíaco, deu negativo também, né? Uhum. Aí a única alternativa era fazer uma tomografia, né? É o protocolo do hospital. E aí fizeram a tomografia. Aí a minha esposa estava lá comigo, tinha um outro amigo também do trabalho, que é o Thiago. Uhum. Tava lá juntos. Aí a médica chamou minha esposa só. Falei, deu algum problema. Uhum. Certamente deu algum problema. Aí a Manoel saiu, minha esposa saiu e olhou pro Thiago. Falei assim, João, tá tudo certo, o pessoal vai precisar te levar de ambulância lá para outro hospital, lá na Contorno. Falei, o que foi, Manoel? Ela falou assim, não, tá tudo certo. Eu conheço minha esposa, pô, tem 20 anos de casado, né, tem 22 de relacionamento. Falei, o que tá pegando, filha? Fala comigo. Ela falou assim, encontraram um tumor na sua cabeça. Fala sério. Pois é, encontraram um tumor na sua cabeça. Não é possível. Aquilo ali é uma sentença de morte que você recebe naquela hora ali, né? Ela começou a chorar, eu não chorei, né? Eu acho que eu fiquei tanto em estado de choque, que eu não esperava isso, né? Sim. Você tá ali no dia a dia, né? Você tá com a equipe, você tá sendo pai, sendo marido, sendo amigo, e você não percebe, nunca você espera um negócio desse, né? E aí pegaram lá na ambulância, me levaram de maca já, nunca tinha feito cirurgia, nada, e eu fui pra outra unidade hospitalar. Cheguei na unidade hospitalar, fizemos a ressonância, identificou o tumor de fato, era um tumor benigno, e o neurocirurgião chegou para mim para falar comigo, falou, olha, você vai ter que fazer cirurgia, você não precisa fazer cirurgia hoje, você vai se programar e você vai precisar fazer cirurgia, né? Ali, o mindset mudou já, né? Porque você pensa o seguinte, beleza, quando que eu vou fazer cirurgia? Então, você tem que fazer cirurgia entre janeiro e fevereiro, porque esse tumor ele tem uma característica de crescer e ele está pressionando o tronco cerebral, por isso você desmaiou, e de alguma forma você vai ter que tirá-lo, porque do contrário você vai perder o movimento e a audição e o movimento do lado esquerdo, todo. Uhum. Né? Então ficaria com o rosto sem simetria, né? Não escutaria do ouvido direito, né? E perderia o movimento todo do lado esquerdo. Então essa notícia é muito ruim, além do risco de morte. De vida, né? Vou falar, se perder a vida, né? Você morrer, né? Aí fomos buscar as alternativas, né? Buscamos alternativas todas e nós encontramos um médico, que é o Dr. Feres, já demonstrando a gratidão, Dr. Feres, assim, sem comentários, Deus colocou o Dr. Feres na nossa vida e fizemos cirurgia no Beneficência Portuguesa em São Paulo, né? Ele falou comigo o seguinte, olha, nós visitamos 5 neurocirurgiões e um deles foi o Dr. Feres. E aí é Deus nessa hora, né? Então por isso que Deus é maravilhoso, né? A todo tempo, né? Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu estava falando lá em casa ontem, que a gente tem um grupo de oração lá em casa, que já vem desde muito tempo. Foi para acontecer tudo de errado. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia. Nós fizemos a cirurgia, né? E aí que eu falo da equipe, né? A equipe toda orou por mim, entendeu? Mandou boas vibrações, fizeram um vídeo quando eu passei mal, um por um, falando para mim sobre, olha, segue firme, segue confiante, segue otimista, porque Deus vai agir na sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Isso não tem preço, Fabrício. Isso não tem preço. Entendeu? Então, assim, no momento mais tenebroso, a equipe toda estava lá em volta, orando, entendeu? Participando de orações para dar tudo certo, no fim de semana, gente que não tinha nada a ver, gente no mundo inteiro.
se reuniu para poder fazer a oração. E nós fomos para São Paulo, isso foi dia 8 de fevereiro, fizemos a cirurgia, né? Eu senti a presença de Deus assim do meu lado, antes da cirurgia, fantástica, inclusive eu não conseguia segurar a emoção lá, e eu estava muito seguro que a cirurgia ia dar certo, porque estava todo mundo orando, estava todo mundo nessa energia, nesse clima, né? E assim, deu tudo certo, né? Uma cirurgia extremamente complexa, 12 dias, eu tô com a cicatriz aqui, vai ficar pro resto da vida, mas assim, não deu nada. Nada. O médico chegou pra mim no final lá, falou, depois da recuperação, a recuperação demorou um pouquinho, uns 15 dias para poder passar aquele período, não fazia nada direito, não enxergava direito, não sentia gosto direito, escutava entupindo, né, não andava. Então, até o corpo voltar e reaprender, demorou aí uns 20 dias, né, mas quando reaprendeu também ele voltou tudo ao normal. Então, eu queria aproveitar também e demonstrar a minha gratidão. Eu acho que não tem um exemplo melhor para dar sobre esse tema da minha parte hoje aqui. Então, assim, a equipe foi fantástica. Eu me senti acolhido pela equipe, eu senti as orações, eu senti que aquelas vibrações, aquela energia para que eu voltasse. E mais emocionante ainda, quando eu entrei na fábrica, depois disso tudo, e o pessoal me viu, aí que você vê o negócio consolidado. Eu falei, cara, isso aqui não tem preço, né? Então eu queria também agradecer as suas orações da sua família também, todos. Eu tô assim, graças a Deus, zero. Muito bom. Melhor ainda, que nós estamos fazendo mal, né? Então, graças a Deus, a gente está pronto para a próxima, se Deus quiser. Que bom. É emocionante ouvir, a gente está segurando aqui, né? Eu tive que me preparar, né, psicologicamente, eu sabia que esse assunto ia vir. Tô segurando aqui para manter a pose aqui, né, no podcast, porque realmente foi um momento desafiador, vamos chamar assim, né? O maior desafio da minha vida. Para todos. A gente que estava perto, né, sentia o mesmo que você sentiu, da energia, das orações, das preocupações, né? E tenho certeza que cada um ali na fábrica, seus amigos, seus familiares, né, sua esposa em especial, tava todo mundo muito certo de que hoje você estaria aqui falando comigo. Isso é alegria enorme. De que ia dar realmente tudo muito certo. E é o aprendizado, né, de tudo que a gente passa na vida. Sim. De toda a gratidão que a gente tem que ter por tudo que acontece. Tenho certeza que isso aí gerou várias reflexões, geraram várias reflexões aí para você. Todo mundo, né? Verdade, em todos nós, né? Porque tá muito próximo, né? Exato. Muito próximo de uma pessoa muito querida por todos. Então, realmente foi um desafio que todos nós passamos. Graças a Deus, superado, muito bem superado. Né? Agora é só o cérebro aí reaprender algumas coisinhas. 99% já. Né? Que de tudo que passou, né? Muito, muito pequeno. Esse aprendizado aí agora vai ser coisa rápida. E eu acho que essa é a lição, né, Jonatas, que a gente tira como gestores. Você trouxe aí a questão do exemplo como líderes. Não adianta a gente falar assim, não faz o que eu faço, não, porque... Isso é bobagem. Né, vai fazer porque você é o exemplo. Essa situação que você relatou pra gente agora, o quanto de exemplo teve nisso para as pessoas. Né? Para você, para sua família, a sua superação, a sua dedicação em tudo, né? Eu sempre falo isso, tudo dá muito certo por causa da sua dedicação. Né? Então, a gente realmente tem que refletir e aprender com o que a gente faz de bom, com o que a gente erra, com os fatos que a gente não espera e que acontecem na nossa vida, né? Eu vejo que esse é um pouco do cenário da liderança como um todo. E queria que você, por último aqui, deixasse um recado para todos os líderes que estão nos ouvindo e que nos acompanharam até aqui agora, né? O que você pode deixar para a gente aí de mensagem? Fantástico. Bom, Fabrício, o que eu posso dizer é o seguinte: se você decidiu ser líder, significa que você fez uma entrega, né? Você se entregou, né? E se entregar significa viver para as pessoas, né? É um dom, né?
E a partir do momento que você tomou essa decisão, você vai precisar ser exemplo, né? Você vai precisar, de fato, assumir isso aí, né? Muitas das vezes você é líder em casa, você é líder também na empresa. Então, isso é dedicação pura, né? E a chave são as pessoas precisam ser cuidadas, entendeu? Hoje o mundo tá muito doido, entendeu? Então tá muito sem referência. Então as pessoas precisam ser cuidadas, a gente precisa de alguma forma cuidar dessas pessoas. Obviamente no ambiente profissional você tem ali as responsabilidades, você tem as entregas, você tem os números que você precisa entregar, mas o cuidado com as pessoas é o grande desafio. Né? É um grande desafio que um líder vai ter, né? Um líder de sucesso, ele vai trazer, né? A gente tem os líderes que a gente falou aqui, mas a gente tem outros líderes também. A gente tem Hitler, a gente tem Mussolini, a gente tem Bonaparte, por exemplo, né? Que foram líderes que levaram o negócio para um outro caminho, né? Então, qual que é o nosso papel? Nosso papel, de fato, é cuidar das pessoas, é fazer diferença na vida das pessoas, é entender de pessoas, né? Aquilo que você falou daquela frase, eu concordo completamente, né? O negócio, tudo são pessoas. Se você não entende de pessoas, você está fora do contexto, né? Então, as lideranças, elas precisam, de alguma forma, incorporar esse desafio, né? E fazer diferença de fato. É um sorriso, né? É um bom dia, é uma mensagem, é um papelzinho, um bilhetinho, é um feedback que você vai dar, que aquela pessoa vai ser transformada pro resto da vida, que você vai falar a verdade para ela, é um feedback que você vai falar de uma conquista. Esse é o desafio do líder e nós precisamos ter humildade para poder fazer esse negócio. Humildade o tempo todo, entendeu? Então esse é a grande sacada, na minha opinião. E o líder hoje, né, os líderes têm um papel absurdo no mundo, porque qual que é o grande papel do líder, né? Um deles, né? De influenciar. Então, se as pessoas estão olhando para você, né, e você está dando maus exemplos, elas estão replicando aqueles maus exemplos, né? Então, assim, tá na hora da gente repensar o nosso papel de influenciar, de dar exemplos, e de fato fazer aquilo que a gente precisa fazer, porque de fato a gente tá falando do mundo, né? Então aquilo que você vai fazer, por exemplo, na empresa, vai ecoar, né, como um legado, né? Isso de alguma forma vai fazer diferença na vida de centenas de milhares de pessoas que você tá à frente ali, né? Então a gente precisa ter essa reflexão aí todos os dias, né? Que bom, muito obrigada. Eu que te agradeço. Estou muito feliz de você estar aqui, a gente ter conseguido conversar um pouquinho, bem pouquinho, né? Mas muito feliz, eu acho que esse é o caminho mesmo da liderança e tenho certeza que nós vamos ter outros episódios aí para poder falar mais um pouco sobre gestão, sobre comportamento, né, trazer os resultados também para a mesa. Então, muito obrigada, viu, Jonatas, de verdade. Estou feliz demais por você estar aqui e a gente ter conseguido, né, superar aí juntos vários desafios. Agradecer a sua família, né, e a você por fazer parte também da minha família, né, junto com meu marido, com os meus filhos também. Vocês são importantes, né, pra gente também. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, Fabrício. Agradeço aqui o espaço, o convite, né, essa produção maravilhosa que foi feita aqui pela equipe. Agradeço a equipe que está aqui também, né, tá todo mundo aqui trabalhando. Então, assim, foi fantástico, né? Vou estar sempre à disposição quando vocês quiserem falar de alguma coisa específica. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E agradecer também todo o seu público, né, que também assistiu, que teve essa paciência de assistir tudo, né? Pedir desculpas aí por alguma coisa aí que a gente não tenha atendido, não tenha falado aqui também, né? Mas a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigado também por você, né? Você existir também, né? Obrigada. Sua família, todo mundo lá. Obrigada. Eu te agradeço. Pessoal, então, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora, aqui nesse episódio. Agradeço ao Jonatas Leite aqui pela participação. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, espero que vocês tenham gostado também. Estamos aí pelas redes sociais, Fabrício_Passos. Curtam aqui o nosso vídeo, compartilhem também, se inscrevam no canal e a gente se vê em breve aí num próximo episódio com outros convidados e outros temas. Até mais!